Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos os capítulos 11 a 14 de Zacarias. Os capítulos 9 a 14 podem muito bem representar uma nova seção no livro de Zacarias. Diferente das primeiras visões que nós vimos anteriormente, que apesar de apontar simbolicamente para Jesus Cristo, expressavam também questões concretas dos seus dias, como a reconstrução do segundo templo, o arrependimento daquele povo. Essa segunda sessão vai falar com mais clareza sobre um momento futuro, que a gente só consegue entender completamente através da revelação do Novo Testamento. Zacarias começa uma sessão escatológica do seu livro, onde ele descreve o rei definitivo dos judeus, que vimos inicialmente vir humilde, montado em um jumentinho de carga para Sião. Vemos no capítulo 11 como esse rei vem com a missão de pastorear um rebanho sofredor destinado à matança. A Bíblia diz no capítulo 11, versículos 4 a 5: Assim diz o Senhor, o meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Antes, aqueles que os vendem dizem: bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Nos dias de Jesus, como nós veremos daqui a pouco, os pastores apenas se aproveitavam do rebanho. Os sacerdotes viam no povo apenas uma fonte de lucro e pensavam apenas em si mesmos. Os saduceus distorciam as escrituras, os fariseus as usavam para oprimir o povo e parecer superiores. Jesus viu tudo isso e a Bíblia diz que ele teve compaixão do povo, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. E aí a Bíblia diz em Zacarias 11, 7: Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei duas varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Esse é um versículo de difícil interpretação. Alguns afirmam que essa palavra 3 pastores se refere aos sacerdotes, escribas e anciãos, que eram os líderes de Judá nos dias de Jesus e se tornaram guias cegos, sendo eliminados da sua autoridade. Outros afirmam se referir aos reis, profetas e sacerdotes, que eram os pastores do povo na antiga aliança, mas foram cortados de uma vez na morte e ressurreição de Jesus numa nova aliança. Mas os versículos seguintes vão mostrar que esse pastor, Jesus, foi detestado pelo povo e então quebrou a vara de favor e depois foi vendido por 30 moedas de prata e quebrou também a vara da união com o povo. Jesus foi rejeitado e os judeus voltaram a ser cuidados por pastores insensatos. Mas a partir do capítulo 12, o profeta salta para um futuro ainda mais distante, que não aconteceu até mesmo nos dias de hoje, para um momento escatológico, onde todas as nações da terra se reunirão para lutar contra Jerusalém. A Bíblia então fala que o povo judeu, que até hoje não reconhece Jesus Cristo como o Messias, finalmente irá se arrepender de terem crucificado a Jesus e ele voltará como um rei para salvar Jerusalém da destruição total. Os versículos 9 e 10 do capítulo 12 afirmam: Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho unigênito, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho primogênito. O versículo 11 diz: Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Megido. Har Megido, ou Monte Megido, também pode ser traduzido por Armagedon. E é por isso que alguns estudiosos afirmam que esse seria o local da batalha final dos povos contra Jerusalém e também o local onde Jesus voltaria como um rei para estabelecer o seu governo na terra,
uma vez que os judeus reconhecessem a ele como o Messias que foi crucificado. Vemos também que nesse local, cada família real, à parte, iria se quebrantar e reconhecer o Messias. E o capítulo 13 afirma que uma parte do povo passaria por uma purificação, preparando-se finalmente para a vinda do Senhor. A conclusão do livro de Zacarias é surpreendentemente alinhada com as profecias do Novo Testamento. A Bíblia diz que será o dia do Senhor, onde Jesus vem, coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e batalha por Jerusalém. O capítulo 14, versículos 6 e 7 afirmam: naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia em que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. O Monte das Oliveiras se divide, a guerra é vencida e Jesus se estabelece como rei sobre a terra. E então a Bíblia diz que Jerusalém nunca mais será destruída. Nós estamos cada vez mais próximos de estudar o Novo Testamento e estamos pessoalmente cada vez mais próximos de experimentarmos esse reino, essa vinda do nosso Senhor, que vai ser governante sobre toda a terra e o reino no qual estaremos reinando juntamente com Ele. Deixa as tuas dúvidas, teus comentários e até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar Esdras nos capítulos 5 a 7.